Está no ar mais uma edição do programa Caderno Digital. Oi, o Caderno Digital é uma realização da Rede TVTec em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Lembrando que é um programa de entrevistas que traz prestação de serviço, informação, variedades, curiosidades e que o nosso conteúdo, não só do Caderno Digital, mas de todas as atividades, as ações da TVTec, nessa parceria com a TV Câmara, está disponível nas redes sociais, basta procurar por TVTec Jundiaí. Hoje a gente vai falar sobre drones, os drones que estão dominando cada vez mais os céus do Brasil e do mundo. Para falar sobre isso eu estou com o Arthur Henrique Fernandes, que é piloto remoto. Arthur, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom? Piloto remoto, é esse o nome que se dá para quem usa drones e outros equipamentos parecidos? Isso. A ANAC, ela até pede para justamente a gente ser chamado como piloto remoto. Quais são outros equipamentos que se enquadram assim em piloto remoto? Na realidade é tudo que tem o rádio controle, né? No caso dos drones e a parte de aeromodelos. Os drones, eles não eram conhecidos, né? Não era uma parte da nossa realidade na infância, por exemplo. Era como se fosse uma ficção científica. Quando que isso se tornou parte do nosso dia a dia, especialmente aqui no Brasil? Olha, eu voo o drone já, está indo para o 6º ano já. Eu peguei logo no começo que veio, porque antes eu voava aeromodelo e eu queria filmar as coisas e acabava colocando máquina fotográfica presa no aeromodelo, esse tipo de coisa. Então, quando lançou lá fora, eu consegui trazer um. Então, acredito que mais ou menos nessa época que começou o drone no Brasil. Mas a febre mesmo eu acredito que uns 2 anos para cá que o negócio se popularizou mesmo. Se popularizou. Mas eu fiquei curiosa, antes você adaptava uma câmera fotográfica ou uma câmera de filmagem num aeromodelo e mandava voar por aí? Já aconteceu de você perder algum equipamento? Não. Deu certo? Deu. Eu amarrava bem, ainda sempre amarrando bem forte para não perder. Justamente. E saía um resultado bacana? Na época era excelente. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Hoje eu vejo as imagens que eu fazia, não tem nem comparação hoje com a tecnologia do drone, com a estabilização de imagem. Então hoje a sensação de que você está flutuando mesmo, sem aquela coisa de balançar, chacoalhar muito, que antes era a imagem que conseguia. Eu lembro que muita gente que tinha casa, chácara, por exemplo, gostava de ter aquela foto aérea tirada por essas gambiarras, assim, na maioria das vezes, né? Raramente com avião mesmo, para poder mostrar a casa de cima, fazer até quadro para pendurar na parede, né? Hoje acaba sendo muito mais fácil. Na realidade, o drone para lazer já consegue fazer uma fotografia, uma filmagem, não precisa ser o profissional mesmo. Então, hoje está muito mais fácil para isso. E aí você me falou que há cerca de 2 anos que chegou mesmo a febre do drone no Brasil. Isso. E aí muita gente acabou comprando para lazer. Só que o drone não é um brinquedo, né? Pelo contrário, é até perigoso. Se for usar como recreio, como lazer, tem que ter as áreas específicas, com pista homologada, como se fosse um aeromodelo. Então lá você pode voar para brincar, para lazer mesmo. Fora isso, já tem algumas regras que tem que ser seguida pela ANAC, pelo DCE. Que aí é para você usar profissionalmente. Justamente, profissionalmente. Então aí eles limitam 120 metros máximo de altura, 30 metros, tanto na vertical quanto horizontal de alguma coisa, não autorizada. Então vamos supor, se eu quiser filmar um prédio sem autorização, eu só posso me aproximar até 30 metros, tanto na horizontal quanto na vertical. Abaixo disso é com autorização, então uma festa, um evento, alguma coisa. Com autorização eu posso chegar pertinho sem problema nenhum.
sem autorização já começa a ser a parte da invasão de privacidade aí. Ah, então a questão é a privacidade mesmo, não Privacidade. é só o perigo de você... de alguém, por exemplo, eu vi uma vez, faz tempo já, o filho do Julio Iglesias pegou um drone no palco e se machucou inteiro. Quase cortou o dedo. Henrique Iglesias. É isso, Henrique Iglesias. Então é perigoso também o contato, mas aí a gente está falando de invasão de privacidade. Porque são dois riscos. Se eu tiver um lugar, um show aí com muita gente, se o drone vier a cair, posso machucar alguém. Tá? E também tem o problema da privacidade, que são dois fatores aí. Então, quando você fecha um negócio para cobrir um evento, você já tem que se programar nos arredores, autorização... Tudo. Então, quando eu já tenho agendado, eu lanço a missão e encaminho pelo site do DCEA. Eles pedem 2 dias com antecedência, porque em 48 horas eles vão me autorizar ou não fazer esse voo. O que é o DCEA? É o Departamento do Espaço Aéreo. Certo. E então, ele me autorizando, eu estou liberado. Se alguma autoridade, alguém vier e falar, você está voando aqui, mas se eu tiver autorização, tanto do evento e quanto do espaço aéreo, sem problema. A única coisa que quando a gente lança a missão, eles deixam bem claro que eu não posso ultrapassar alguns limites, e também, se eu estiver voando e eu perceber que tem alguma aeronave se aproximando, eu tenho que baixar imediatamente. Por mais que eu tenha autorização, mas vamos imaginar que um helicóptero esteja se aproximando baixo ali. Com certeza ele também tem autorização para estar voando naquela altitude. Só que eu tenho que trazer ele de volta o mais rápido possível. A prioridade mas você não observa, não repara uma situação dessa? Por isso que tem que... as regras, a gente tem que estar muito visual. Não posso... É o que muita gente faz, que nem o drone chega a 8 km de distância, um voo. E tem gente que quer jogar ele a 8 km. Não é... Eu só faço o voo visual. Então eu estou sempre em contato com o drone e estou sempre ao redor, observando tudo. Esse de 8 km você perde ele de vista. Perde você de vista. Vai ter o retorno ali... No monitor. No controle, no controle. E não é perigoso de perder o equipamento? Perder pode acontecer. Ele tem ele tem o GPS, que se por algum motivo ele perdeu o sinal, ele retorna para onde ele decolou. Ele faz o cálculo de bateria, até onde eu consigo ir com aquela bateria. Só que tem gente que vai além, né? E aí tem o problema a experiência, que às vezes a pessoa está indo com vento a favor, e quando ela volta, ela fala, tenho 50% de bateria. E quando ela volta, ela pega o vento contra. Aí gasta bem mais bateria. É onde normalmente cai, ou a pessoa acaba perdendo, porque ela ultrapassou o limite aí. Já ouviu o caso do tipo? Já, muito. Muito. O que você mais vê E é prejuízo na certa. Com certeza. Mesmo que dê para mandar arrumar, vai gastar um bom dinheiro. Então, tem certos casos que eles nem sabem onde caiu. Ah, entendi. Nem sabem onde caiu. Né? Se ele não consegue ver, se não conseguiu atualizar o mapa, se ele perdeu o sinal, ele acaba dando uma informação, a última informação, enquanto tinha um sinal, acaba sendo errada aquela informação. Olha, é complicado, hein? Mais do que eu imaginava, Arthur. A gente vai para o intervalo agora rapidinho e daqui a pouco o Caderno Digital está de volta. Até já. Caderno Digital de volta. Hoje a gente está falando sobre drones. Quem está comigo é o piloto remoto, Arthur Henrique Fernandes. Arthur, então você estava me falando que é preciso ser habilitado para pilotar o drone profissionalmente, né? Isso. E se eu conseguir adquirir um drone hoje, como eu faço para me habilitar? Você tem que, primeira coisa, homologar o aparelho na Anatel. Depois disso, com o número da homologação, você dá entrada na ANAC
para registrar o aparelho na ANAC, fazer o aparelho e o seu próprio cadastro. Enquanto né? isso eu não posso usar. Em área específica para recreação pode. Ah, tá. Só posso brincar um pouquinho Você não pode fazer voo de lazer. Isso, em local específico, né? Mas para fazer voos aí profissionalmente já você não pode. E quanto tempo demora para sair essa documentação toda que você falou? Olha, da Anatel demora uns 30 dias, da ANAC menos um pouco. Eu acho que uns 2 a 3 meses você está com toda a documentação certinho. Tudo pela internet ou tem que ir pessoalmente até algum órgão? Internet, tudo pela internet. Ah, isso já ajuda. Já. Você entra nos sites específicos lá, aí você tem que tirar foto do aparelho com número de série, número do rádio, aí manda tudo para ele, paga a guia, né, que recolhe a guia, a taxa, e depois você recebe a documentação. Bom, a partir daí você está apto para usar profissionalmente o equipamento. Isso. Existem aquelas restrições que você falou, até pela questão da privacidade alheia, e caso você não cumpra essas normas determinadas, existe algum risco de você responder a processo, por exemplo? Existe. Quais seriam? Então, se você for pego, você vai receber, você vai responder criminalmente, ou por invasão de privacidade, ou porque você de repente colocou a vida de alguém em risco ou algum. Então são vários fatores do que a pessoa estiver fazendo ali. Então isso pode ir agravando, de repente ela estava próxima a um aeroporto e o risco de um acidente, alguma coisa, então tudo isso vai agravando para a pessoa responder isso. O drone, ele oferece tanto perigo quanto uma ave que possa invadir espaço aéreo? Olha, eu acredito que sim. Isso depende muito do drone. Tem drone que é muito grande e muito pesado, né? Tem drone de 20, 30 quilos. Então o impacto disso num avião é muito maior que uma ave que às vezes pesa bem menos, né? Mas o problema é que assim, eu acredito que a ave ainda, o drone, quem quer filmar, ele acaba botando risco, né? Ele acaba querendo chegar mais próximo ao aeroporto para querer pegar uma imagem bonita do aeroporto, de um avião decolando, um avião pousando. Então eu acredito que o risco é muito maior, né, do que um pássaro que... Você falou que tem drone de até 30 quilos. E a partir de quanto o mais leve, mais ou menos? Para a gente ter uma noção de tamanho. Tem drone que cabe na palma da mão. Mas aí eles vão limitando, né? Porque às vezes realmente esse para voar dentro de casa, você não consegue o voo longo. Aí vai aumentando um pouquinho, aí ele consegue 40, 50 metros. E isso ele vai, quanto maior, mais longe o alcance dele. E o preço também é maior de acordo com o tamanho ou é mais caro quanto menor ele for? Porque às vezes a tecnologia, por menor que seja, fica mais caro, né? Então, hoje tem preço de tudo quanto é tamanho aí, né? Tudo quanto é bolso. Tem drone esses pequenininhos de R$200, tem pequenininho também de R$5.000, e assim vai. Tem drone de R$200.000, depende da aplicação que ele está sendo feito. Se é para agricultura, se é para a parte de topografia, a parte de mapeamento, né? Então, hoje em dia, abre um leque muito grande para a atuação deles. Porque aí ele oferece mais possibilidades de uso, software, alguma coisa assim? Isso, com certeza. A parte de agricultura, então ele consegue identificar pela coloração aonde está faltando alguma, como é que fala, um adubo na terra, né? Alguma coisa assim. Ele consegue identificar formigueiro numa plantação de eucalipto, então a atuação acaba sendo
muito grande aí, então isso vai encarecendo muito. Então quer dizer que os drones vieram para revolucionar mesmo vários segmentos. Não é só área de filmagem e de fotografia, é muito mais. Muito mais do que a gente imagina. A gente acha que o drone, na realidade, ele começou só para mesmo a filmagem, a fotografia. Mas hoje abriu um leque muito grande. Hoje a parte da agricultura, eles usam muito, até a parte de pulverização, aplicação de adubos, essas coisas, já estão usando bastante drone para fazer isso. Mas o drone mesmo que joga o produto? Mas e como que carrega, então? Leva pouquinho? Não, ele tem drones grandes que levam aí 100 quilos de peso, de carga. Gente, mas que loucura, né? Aqui em Jundiaí já se faz alguma coisa desse tipo? Aqui eu desconheço. É mais para filmagem, foto? Porque a nossa área, acho que não é uma área de muito plantio, muita agricultura ainda. Tem isso aí, acho que é mais pro lado... mas é aqui já mais tradicional, né? Eu acredito mais isso parte de Paraná. Reflorestamento eles fazem. Tem drone que ele consegue, ele analisa o solo, né? Ele consegue analisar toda a elevação, relevo ali, e aí para poder saber quais são as sementes que podem ser jogadas, e ele faz a parte de plantio, o que na realidade a natureza, os pássaros iam fazer, ele substitui e faz com 100% de precisão ali. Então veio para ficar mesmo? Não é uma moda passageira? Não. Eu acredito que não tem volta, Eu acho que vão sofrer muitas modificações, até pelo problema de segurança. Porque hoje em dia todo mundo acha que o drone é perigoso. Fala, não, o drone é perigoso, o drone é isso. Porque tem o pessoal que usa errado. Né? Sempre tem. Do mesmo jeito que o motorista sem habilitação, ele acaba sendo perigoso, e sempre tem também, né? Mas eu acho que muita coisa ainda vai mudar e eu acho bom. Para a gente que trabalha com isso, quanto mais eles fecharem o cerco mesmo, exigirem qualificação, cursos de todo mundo, eu acho que todo mundo sai ganhando. Sim, com certeza. E mais gente vai contratar, vai se sentir mais seguro. Com certeza. O mercado vai se ampliar, né? As possibilidades vão se ampliar. Porque tem gente tem muita gente que tem medo. Eu queria contratar para um evento, mas e se acontecer isso? E se a pessoa bater? Então, aí na dúvida acaba não chamando. Porque é novo, né? E tudo que é novo desperta curiosidade, medo, uma série de reações do ser humano, né? Agora, eu tenho uma curiosidade agora a respeito voltando lá para o nosso aeroporto, tem fabricantes que já impedem o drone de funcionar perto de aeroporto? Tem, ele vai limitando a altura. Então, no próprio mapa, quando a gente decola ele mostra os pontos, uma área vermelha, onde ali eu estou limitado. Então, conforme eu vou me aproximando, se eu estou com o meu teto a 100 metros, ele vai reduzindo, até chegar uma hora que, se eu estiver muito próximo, eu não consigo nem ligar ele. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Não vou conseguir. Isso é muito bom. Então, a gente vai para o intervalo mais uma vez rapidinho e volta já. Estamos de volta, Caderno Digital, hoje falando sobre drones. Eu estou com um piloto remoto aqui, profissional, Arthur Henrique, aqui de Jundiaí. Arthur, então, para quem não é, no seu caso, para quem não é profissional e comprou aquele drone que usa com o celular mesmo, para lazer, em casa, mesmo assim existem alguns limites? Existe. Se você for voar na sua casa, você não pode ficar invadindo a casa dos vizinhos. Então você tem que manter o máximo próximo realmente à sua casa para não ter problema. E aí tem áreas específicas também, né? Clubes de aeromodelos onde você pode, que nem aqui em Jundiaí tem o Parque da Cidade, onde você pode se associar ao clube lá e usar o espaço
sem problema nenhum, porque daí lá é uma área já própria ou para drone ou para aeromodelo, então você pode voar tranquilo lá sem problema nenhum. Tem outro espaço aqui em Jundiaí, acho que perto ali da Serra do Japi, no Eloy? Tem lá Asas do Japi. Também é de aeromodelo, Também né? é de aeromodelo. E aí também... Também pode. Tem que se associar. Tem que se associar. E área pública, algum parque que não seja o parque da cidade, pode? Normalmente parque nenhum autoriza, tanto que para a gente fazer alguma filmagem tem sempre que ter autorização do parque para poder utilizar. Aí você estava comentando comigo no outro bloco, né, que muita gente infelizmente acaba sempre quebrando as regras e usando errado o drone. O que seria usar errado? Seria justamente isso, espionar o vizinho, aquela curiosidade de ver lá como é que é a piscina do vizinho. O que mais a gente pode citar como exemplo? Tem a parte dos aeroportos, que tem muita gente que quer filmar muito próximo ao aeroporto. Essa coisa de invasão mesmo, de estar tendo um show e a pessoa quer fotografar um show, então quer entrar num estádio para fotografar uma partida de futebol, e tudo isso acaba denigrindo a imagem aí, porque não pode, né? Sem autorização não pode, e esses acabam quebrando, ou sobe acima do permitido, não voa com autorização do DSE, então tudo isso começa a fugir das regras. Quanto tempo demora uma bateria, mais ou menos? Isso depende muito do voo, do vento, né? O estilo de voo. Se eu tenho que voar muito, eu acabo consumindo muita bateria, né? E se ele fica brigando muito com o vento, também, porque ele quer manter a posição pelo GPS e o vento quer tirar ele da posição, então ele fica brigando com o vento e acaba consumindo muito. O aparelho que eu uso, em torno de 28 a 30 minutos de voo, mas depende muito do estilo de voo, e aí também de modelos, cada modelo tem a sua especificação de voo, né? E já existe drone produzido no Brasil? Tem. Porque no começo o pessoal importava. Isso, tem os montados, né? As grandes empresas mesmo ainda são as de fora, que ele já vem pronto para você utilizar. No Brasil tem muitos fabricantes das peças e que você consegue montar o tamanho que você quiser e para o que você quiser, né? Depende muito da atuação. Para que você quer? Se é para lazer, se é para trabalho, então você consegue montar com peças brasileiras. Um negócio que eu acho bem bacana é você usar assim para uma festa de casamento, fazer um efeito visual bem diferente do que a gente está acostumado, né? Porque tem aqueles vídeos de casamento cansativos, chatos, de repente você vê lá do alto, é diferente. Já teve algum pedido curioso que você recebeu que ficou um bom resultado, um resultado diferente? Não, curioso, já pediram para eu filmar dentro de igreja e eu recusei. Nem chegou a pedir autorização? Não, porque eu acho que dentro da igreja o drone acaba fazendo barulho e ele chama muita atenção, né? Então o foco daquele momento que é de repente a noiva entrando, alguma coisa assim, todo mundo, e eu vejo que tem gente que às vezes filma dentro da igreja, mas eu não gosto de filmar. Você não se sentiu à vontade com esse pedido? Não. O que mais já te pediram? Agora eu já quero saber. Não, acho que coisa de muito fora disso do normal, não. Tem alguns que pedem, às vezes trabalho, ele pede alguma coisa de risco, né? E aí eu tenho que avaliar na hora a filmagem se vale a pena ou não correr o risco, né? Às vezes quer passar, sei lá, no meio de um galho para dar um efeito visual, para sair de dentro de uma árvore assim, mostrar alguma coisa, mas eu sei até onde é o meu limite. Eu falo, aqui eu consigo fazer com segurança, desse jeito eu não consigo. Então tem algumas coisas que eu não... Tem uma produtora que uma vez pediu para que eu estava filmando para uma empresa, um institucional de uma empresa, então eu tinha que
Ele queria que eu viesse de longe, filmasse e entrasse na porta de recepção, fizesse toda a volta e entrasse no galpão. Então é uma coisa que ali não ia rolar. Então eu também falei, não, desse jeito já não é tão seguro. Que exige muita manobra, né? E visualmente não ficaria legal, porque ele mexeria muito. Então a gente fez umas modificações e no final deu um resultado bacana também. E você trabalha por conta própria, sempre você que pilota ou você tem outras pessoas? Não, sempre eu que piloto. Sempre eu que piloto. Você faz questão de cuidar de tudo. Até porque eu já tenho uma experiência boa porque eu vinha do aeromodelo também. Então a parte de experiência de voo, habilidade de voo, eu já tenho. E isso é coisa que você vai adquirindo com o tempo. Então, é experiência. Então, eu confio no meu voo. Né? Eu fico meio... não que tem muita gente trabalhando muito bem, eu vejo cada vídeo muito bacana. Mas, se eu estou usando o meu nome na minha empresa, eu prefiro não correr o risco de acontecer alguma coisa e é o meu nome que está em jogo. E você tem recebido muito cliente? Como é que está esse mercado? Eu faço muito trabalho. Eu não faço só a parte só da fotografia, porque hoje os vídeos não são mais só, porque no começo era um vídeo tudo aéreo, né? Só que vai cansando a imagem aérea. Então hoje tem que mesclar muito. Então o pessoal está filmando de chão e aí joga uma imagem aérea. Então eu faço muito, não só festas, casamentos, essas coisas. É muita produção de vídeo para empresa, esse tipo de coisa. E aí você também cuida da filmagem de chão? Também. Ou você... Não, eu tenho... nós somos em parceiros, três. Isso. Ou funcionários? Não, eu tenho o meu sócio, e aí nós fazemos toda a parte da produção de tudo, filmar edita. Tudo. O Rafael que mexe com a parte da edição. Nossa, Rafael, deve ser difícil, Rafael, pegar todas aquelas imagens e escolher as do aérea e as do chão para encaixar uma com a outra, é uma parte meio delicada. Nossa, é a parte delicada aí que eu acho que tem que ter paciência e dom. E além do que você falou de escolher, porque você começa a ver que é muita imagem bonita e você não consegue colocar todas as imagens. Não vai poder fazer um longa-metragem ali, né? Não. Um Titanic daqueles de 2 horas e pouco, 3 horas. Então acaba sendo... Você tem que ter uma visão bem apurada ali do que encaixa justamente com a próxima cena para ficar um negócio bacana. Geralmente dá quanto tempo de filmagem? Resultado final? Depende muito. Hoje em dia, se for para mídia social, máximo aí 2,5 minutos para não ficar muito cansativo. Mas se é um institucional, às vezes 8 minutos, depende muito do cliente. Às vezes eu falo, eu quero um vídeo de 10 minutos que eu vou passar. Menos é mais, né? Menos é mais. Hoje em dia a gente está tudo reduzido. Ninguém tem paciência. Justamente. O importante é fazer com qualidade e passar a mensagem, passar certeza. O recado. Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui. Você já deu entrevista pra gente nas nossas reportagens, agora veio no programa, parceiro nosso aqui da TV Tech. É um prazer aí. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Te vejo na próxima edição do Caderno Digital. Até lá.